Fera, seja bem-vindo. Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera. Acompanhe essa mãozinha. Fera, muita gente se atrapalha naquele tipo de problema em que você tem uma balança dentro do elevador. Mas muita gente se confunde porque a primeira coisa que precisamos entender é que a balança não mede peso. Pelo menos não mede peso de forma direta. Como assim, Ives? Olha só, o pé da pessoa está em contato com a balança, ok? Qual é a força que a pessoa faz sobre a balança? É a força-peso? Não, fera, não é. Como o pé está em contato com a balança é o apoio, significa que a balança e o pé trocam forças de compressão. Existe uma força normal que é feita pela balança sobre o pé da pessoa e a pessoa, ação e reação, aplicam a normal sobre a balança. Essa força normal é que a balança mede, fera. Essa força de compressão normal feita pelo pé da pessoa, que aqui está aparecendo como menos N. O nosso peso aparente, fera, é exatamente essa força menos N. Se a balança estiver graduada em newtons, a força que ela vai medir é o módulo dessa normal, que é o mesmo módulo da normal aplicada no pé da pessoa. Se por acaso a balança estiver graduada em quilogramas, o que ela vai nos dar é a nossa massa aparente. Ora, fera, massa vezes gravidade é igual a peso, não é isso? Então, peso dividido pela gravidade nos diz a massa. Para saber a massa aparente, a gente vai dividir a normal, que é o nosso peso aparente, pela aceleração da gravidade, pelo módulo da gravidade. Simples assim, fera. Aí você diz, poxa, Ives, e não tem nunca quando a balança mede o peso? Ora, se a gente olhar para essa pessoa aqui, fera, tem aqui no centro de gravidade dela aplicada a força-peso. Perceba que a normal e a força-peso podem se equilibrar. E é aí que a normal e a força-peso em equilíbrio, a balança dá o mesmo valor do nosso peso. Se a gente estiver em equilíbrio na balança e a balança estiver em repouso, ou atenção, fera, em movimento retilíneo uniforme, normal e peso se equilibram. Logo, para que a balança dê o peso, então a medida da balança é igual ao módulo do peso se a balança e a pessoa estão em equilíbrio e a balança em repouso, olha só, fera, em cor diferente, vou botar em vermelho, que é para destacar mais ainda. Então, se está em repouso, ou se estiver em movimento, está em movimento com velocidade constante. E aí o movimento é retilíneo e uniforme. Então, para que a medida na balança seja igual à força-peso, a balança está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mas, Ives, e se a balança não estiver em equilíbrio com a pessoa? Se a gente tiver, por exemplo, a balança com aceleração e não em repouso ou em MRU? Aí a gente vai ter que olhar para onde está a aceleração, fera. E aí é simples, se a aceleração está para cima, as forças para cima são maiores que as forças para baixo. Se está com aceleração para baixo, as forças para baixo são maiores do que para cima. No corpo da pessoa, atenção, fera, a gente vai ter a força-peso atuando para o centro do planeta. Então eu vou botar aqui a força-peso nos dois casos, olha só. Força-peso apontando para o centro e o centro está embaixo. E aí eu tenho a normal. Se a aceleração está para cima, é porque a normal é maior do que o peso. Vou botar aqui a força normal grandona. Se a aceleração é para baixo, é porque a normal está menor do que o peso. Vou botar aqui a força normal menorzinha. Fera,
Quando eu digo que a aceleração está para cima, isso não significa necessariamente que o corpo esteja subindo. Como assim não? Porque eu posso ter aceleração a favor e contrária ao movimento. Lembra disso, fera? Imagina que eu tenha um corpo subindo e que a aceleração do corpo está para cima. Que tipo de movimento é esse? Velocidade para cima com aceleração para cima. Velocidade para cima significa que o corpo sobe. Se a aceleração está apontada para o mesmo lado que a velocidade, isso significa que o corpo acelera. Então, ele está acelerado. Então, quando o corpo está em movimento ascendente e a aceleração é para cima, ele sobe acelerado. Isso, fera, cuidado. Porque você pode estar no elevador e o elevador está descendo. Só que chega uma hora que ele tem que frear, senão ele se estoura lá embaixo. Nessa hora, a velocidade é para baixo, ele desce, mas a aceleração é para cima, a aceleração é contrária. Então, o movimento dele é chamado de retardado. Então, a aceleração para cima, fera, pode ter movimento subindo acelerado ou descendo retardado. Mas nos dois casos, se a aceleração é para cima, a normal é maior do que o peso. O módulo da normal, fera, é maior que o módulo da força-peso. E eu tenho como calcular essa normal? Tenho sim. É muito simples, fera. Normal vai ser igual a massa, atenção agora, fera, multiplicado pela aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador. Tranquilo? Muito simples, fera. E quando a aceleração é para baixo? Muito simples também. Se a aceleração é para baixo, a gente já sabe, fera, que a força resultante aponta para baixo, o que significa que a força para baixo é maior do que a força para cima. Então, peso maior do que a normal tem módulo menor do que a força-peso. A gente tem uma sensação de diminuição do peso. Isso quer dizer que o elevador está para baixo? Não, fera. O movimento do elevador depende da velocidade dele. A velocidade pode estar apontada para cima e a velocidade pode estar apontada para baixo. Se a velocidade está para cima, o elevador sobe. Se a velocidade está apontada para baixo, o elevador desce. Quando o elevador sobe com a aceleração contrária, ele sobe freando, ele sobe retardado. Você está subindo e vai parar. Então, ele sobe, só que freando. Agora, quando você desce com a aceleração voltada para baixo, você está descendo cada vez mais rápido. Você desce acelerado. Nas duas situações, fera, ou descendo acelerado ou subindo retardado, você tem uma sensação de diminuição do peso. E você pode determinar o valor do seu peso aparente multiplicando a massa por g da gravidade menos a aceleração do elevador. Tranquilo, fera? É muito simples. Se a aceleração está para cima, você tem uma sensação de aumento de peso. Então, soma a gravidade com a aceleração. Se a aceleração está para baixo, você tem uma sensação de diminuição do peso. Então, você subtrai gravidade menos aceleração. Lembrando, o módulo da normal é o nosso peso aparente, é quanto marca a balança, e a razão entre a normal e a aceleração da gravidade é a nossa massa aparente. Tranquilo, fera? E aí, fera, já mereço o seu like? Então dá esse like, porque esse like dá uma grande força para o canal, e o canal crescendo, eu vou crescendo junto e ajudando ainda mais você. Vamos nessa, continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera, presta atenção no texto. Uma pessoa no interior de um elevador que sobe com movimento acelerado, grifa isso aí, destaca, sobe, velocidade para cima, movimento acelerado, aceleração com o mesmo sentido da velocidade, ou seja, aceleração também para cima. E aí, fera, quando a aceleração está para cima, a força resultante também aponta para cima, o que indica
que a normal aplicada sobre o corpo é maior em módulo do que o peso que ele sofre. Então você já sabe que se a aceleração está voltada para cima, o módulo da força de compressão normal é maior que o módulo da força peso. E aí olha só o que é que diz o restante da questão. Aí ele diz: uma pessoa no interior de um elevador que sobe com movimento acelerado exerce no piso uma força de módulo. Qual é a força que ele exerce no piso, fera? Normal. Se está acelerado, a normal tem módulo maior que quem? Que o peso. Então a alternativa correta é aquela que diz módulo maior do que o do seu peso. A alternativa correta, letra D, D de detona, fera. Vamos juntos. Olha aí, fera. A questão fala de um corpo que está preso num dinamômetro. Dinamômetro é um dispositivo que usa uma mola para poder, com ela, medir força. Mas a lógica é a mesma, fera. Só que ao invés de você ter o corpo apoiado sobre a balança, você tem um corpo pendurado na balança. Mas a ideia é exatamente a mesma. Tranquilo? A gente vai ter lá o corpo e o corpo vai estar sujeito a duas forças. Vou apresentar o corpo aqui por essa bolinha. E aí ele está sendo atraído gravitacionalmente. Tem aqui uma força que eu vou chamar de força de atração gravitacional ou força-peso. E no sentido contrário, eu tenho uma força que é o peso aparente, que quando ele está em cima de uma balança é a normal, mas nesse caso é a força feita pelo dinamômetro. Essa força feita pelo dinamômetro, que eu chamei aqui de FD, vai ser o nosso peso aparente. Vai ser a marcação do dinamômetro. Tranquilo, fera? Nosso peso aparente. Eita, que saiu aqui aparente. Eita, fera, ficou feio. Mas eu vou deixar aqui mesmo esse E feioso aqui, tá, fera? Então, olha só. Ele diz que a massa do corpo é 8. E ele diz que o corpo está descendo retardado. Atenção, fera. Quando o corpo desce, a velocidade do corpo aponta para baixo. Mas se o movimento é retardado, isso indica que o sentido da aceleração é contrário ao sentido do movimento. Então, se o movimento é para baixo, fera, eu tenho a aceleração voltada para cima. E aí a gente já sabe, fera, se a aceleração está voltada para cima, a força resultante está também voltada para cima, e a força que aponta para cima tem módulo maior daquela que aponta para baixo. Se a gente quiser fazer força resultante, o módulo dela, que é massa vezes aceleração, é igual a força favorável à aceleração, que é a força aplicada pelo dinamômetro, que é o nosso peso aparente, menos a força contrária à aceleração, que aqui é a força-peso, que a gente calcula multiplicando massa por aceleração da gravidade. Se a gente quisesse fazer direto, fera, como é que a gente faria? O peso aparente, quando a aceleração está voltada para cima, é a massa do corpo multiplicado pela soma da aceleração da gravidade com a aceleração do elevador. Perceba que a gente vai chegar nesse resultado aqui, fera. Quando a gente isola a força, aqui a força aplicada pelo dinamômetro, a gente pode, mudando de membro aqui, ficar com massa vezes aceleração mais massa vezes aceleração da gravidade é igual à força aplicada pelo dinamômetro. Perceba que massa aqui é fator comum. Eu posso colocar em evidência e aí fico com a aceleração mais a aceleração da gravidade. Como a adição é comutativa, mudar a ordem das parcelas não altera o resultado. Então eu posso ter massa que multiplica a aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador. Simples assim, fera. Agora é só substituir. Na questão diz pra gente que a massa vale 8, que eu posso considerar a aceleração da gravidade igual a 10 e que o módulo da aceleração do elevador é igual a 2. Aqui eu faço primeiro o que está entre parênteses, 10 mais 2 dá 12, 8 vezes 12, 96. Então a força registrada no dinamômetro é de 96 newtons. A alternativa correta, alternativa letra C, fera. C de coisa fácil.
Fácil toda vez que a gente sabe o que fazer. E nesse caso, fera, é muito simples. Quando a aceleração aponta para cima, aqui eu tenho uma adição de acelerações. Se a aceleração apontasse para baixo, eu ia ter uma diferença. Simples assim, fera. E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. Fera, dá uma olhada aí no texto. Perceba que ele está falando que o elevador começa a subir a partir do andar térreo. Então ele estava inicialmente parado e começa a subir. No corpo, como a gente já sabe, o corpo dentro do elevador, ele vai estar sujeito a duas forças. Uma de atração gravitacional, considerando o centro da Terra aqui embaixo, a força peso aponta para baixo. E como ele está apoiado, o apoio empurra o corpo para cima com uma força normal. Bom, a gente já sabe que essa força normal aqui é o nosso peso aparente. Diz na questão que o corpo começa a subir. Então, vou colocar aqui em vermelho que a velocidade está apontada para cima. E como ele estava inicialmente parado, fera, atenção e cuidado com isso. Como ele estava inicialmente parado e começa a se movimentar para cima, ele precisou que uma força maior o impelisse para cima. Ele precisa ter uma aceleração também para cima. Nem sempre está subindo, fera, implica que a aceleração é para cima. Mas nesse caso, como ele estava inicialmente em repouso, obrigatoriamente para ele começar a subir, a aceleração tem que ser para cima também. E aí, de forma prática, se você quiser, é só lembrar, quando a aceleração aponta para cima, a normal pode ser calculada diretamente pelo produto da massa vezes a soma das acelerações, da gravidade mais a do elevador. Substituindo direto o que diz na questão, quanto é que é a massa? Dá uma olhada aí no texto. Isso, a massa é 60. A aceleração da gravidade, 10. E a aceleração do elevador, 5. Então, eu tenho aqui 60, que multiplica 15. Eu tenho, então, que a normal vale 900 newtons. Normal essa que é exatamente o valor do peso aparente. Tranquilo, fera? Agora, se você não tivesse de memória essa relação, você é aquele... Ah, Ives, eu não gosto muito de memorizar relações, eu prefiro chegar nelas. Sem problema. Aceleração para cima, fera, isso significa que a força resultante também está apontada para cima, então eu vou considerar as forças apontadas para cima positivas e as para baixo negativas. Aí eu faço força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, vai ser igual a força que está apontada para cima, normal, menos a força apontada para baixo, que é o peso, que eu posso encontrar como massa vezes a aceleração da gravidade. Mudando aqui de membro para isolar a normal, eu tenho massa vezes aceleração mais massa vezes aceleração da gravidade igual a normal. A massa aqui é fator comum, posso colocar em evidência, massa que multiplica aceleração mais aceleração da gravidade é igual a peso aparente. Como a gente já discutiu antes, a ordem aqui não altera o resultado da soma, então eu posso colocar aqui como massa que multiplica a soma das acelerações. Essa expressão é exatamente a primeira que a gente usou aqui. Tranquilo, fera? Então já sabe, quando tiver com a aceleração voltada para cima, basta fazer a massa multiplicado pela soma das acelerações. Se a aceleração estiver apontada para baixo, olha aqui, você vai ter o sinal negativo. Tranquilo? Alternativa correta, letra E de eita, poxa, coisa fácil, fera. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Tranquilo? E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br.
o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.